Olá, irmãs e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui nesta quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022, para juntos aprendermos um pouco mais sobre a oração. Hoje nós vamos finalizar o capítulo de número 7, o último capítulo desse livro, Oração, do José Carlos Pezzini, e nós temos aí durante esse tempo feito isto e tem sido muito significativo, digo, para a minha vida, não sei para os irmãos e irmãs, esta experiência com o estudo e a prática da oração também. Então eu quero convidar você nesta noite a finalizar esse último capítulo comigo, e eu gostaria de convidá-lo também a comprar o livro para que você possa ter outras experiências. Obviamente eu fiz um resumo, fiz algo aqui que chega a ser assim uma passagem pelo tempo. Obviamente tem outras questões aqui para a gente poder discutir, aprofundar. Eu creio que você pode ter a sua própria experiência de leitura e de oração a partir da leitura deste livro, a partir da leitura da palavra, a partir da experiência da prática da oração. Então, nesta noite nós vamos encerrar aqui, e a partir da próxima semana nós vamos ter um outro momento. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão do Sermão do Monte, baseado num outro livro de autoria do Carlos Queiroz, que é Ser é o Bastante, e eu gostaria de convidar você para estudar novamente essa questão do Sermão do Monte comigo. Então, vamos orar para dar início ao nosso estudo nesta noite. Senhor, santo é o teu nome, bendito Pai, Filho e Espírito Santo. Queremos te agradecer pelo dia do trabalho e agora pela oportunidade que temos de, nesta noite, conversar com o Senhor e ouvir a tua palavra. Então, Senhor, fala conosco para que, através da tua palavra, nós possamos então ser deslocados de uma posição que muitas vezes se torna confortável, comum, e nos mover em direção à tua vontade, com novas perspectivas, com novos desafios, com uma caminhada revigorada pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. É isso que nós pedimos, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E eu queria, antes de iniciar aqui, irmãos e irmãs, o nosso estudo, eu gostaria que os irmãos e irmãs abrissem as suas Bíblias lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 12, uma das leituras para o nosso domingo, 33º domingo do tempo comum. Diz assim: Isaías, capítulo de número 12. Dirás, pois, naquele dia: graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, tua ira se retirou, e tu me confortaste. Eis que Deus é a minha salvação. Desculpem. Eu confiarei, não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é... Desculpem. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Portanto, com alegria tirareis água das fontes, ou melhor, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, e invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Bom, eu queria então orar nesse instante com os irmãos e irmãs pelos enfermos, pelas várias situações. No período da tarde nós recebemos a informação que o pai do reverendo Tiago Meneghetti, que é pastor
lá da IPI do Jardim Paulista, o Sinídio Meneghetti, faleceu nesta tarde. Então, nós vamos orar pela família enlutada, orar pela família do reverendo Tiago, orar por todos e os demais que estão enfermos, angustiados, enfim, orar por todas e todos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós vemos que o Senhor aqui nos fala da tua presença, de que o Senhor passa conosco por uma série de situações a ponto de nos conceder a alegria da salvação e da vida. E nesta tarde, Senhor, e nesta noite, melhor dizendo, nós oramos em favor das famílias que encontram-se aí enlutadas de uma maneira muito especial, a família do reverendo Gessé, a família do reverendo Tiago e família também do Lucas, Senhor, da terceira igreja. Gente que tem passado por um momento muito difícil de dor e de separação e hoje, infelizmente, o reverendo Tiago veio a perder o seu pai. Então, diante disso, nós oramos para que o consolo do Teu Espírito seja sobre as famílias, Senhor. Oramos também pelos que estão enfermos. Lembramos, Senhor, da nossa irmã Nielce. Lembramos, Senhor, da Érica. Lembramos do nosso irmão Fernando. Lembramos, Senhor, de tantos outros e outras que estão aí nesse processo muito doloroso de uma enfermidade. Então, que o Senhor abençoe, cure, restaure. Abençoe os que sofrem, os que estão aí passando por momentos difíceis. Abençoa as nossas famílias, abençoa os relacionamentos, abençoa, Senhor, a criação dos filhos, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a Tua igreja, a sua segunda, terceira igreja, que estão caminhando juntas, que o Senhor possa abençoar os conselhos, as mesas diaconais, o Senhor possa abençoar todos e todas, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Cuida, Senhor, assim da vida de cada uma e de cada um e fala conosco, Senhor. Fala conosco pela Tua palavra, porque queremos ouvi-la. E pedimos, Senhor, que o Senhor livre-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quero ler com vocês o livro, o texto de Atos, capítulo de número 13. Nós leremos do verso 1 ao 3. Livro de Atos, capítulo de número 13, do verso de número 1 até o de número 3. Então, vamos lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém. Palavra do Senhor. Notem que é um texto muito rico, um texto conhecido, um texto maravilhoso, é um texto no qual nós temos aqui, né, o envio missionário de Barnabé e Saulo. E algumas questões aqui significativas para nós é que há um investimento de tempo em oração na vida da igreja de Antioquia. E é isso que, durante todo o livro, o José Carlos Pezzini está tentando mostrar, ele está articulando esse pensamento de que a oração ela é mais do que um mero aparato religioso. Ela não é
aquele aparato, aquele elemento, aquela ferramenta no qual a religião então nos oferece para que através desta ferramenta chamada oração nós possamos extrair da divindade, no caso Deus, Senhor Jesus, o Espírito Santo, as benesses que a gente quer. E tampouco usá-la como uma ferramenta no qual nós estamos recorrentes, no sentido de que eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, porque senão Deus vai me castigar. Então, o Pezzini ele desloca esse sentido da oração para um outro sentido. Ele desloca esse sentido daquilo que é religioso como uma ferramenta para a oração como um relacionamento. Então, ele configura, a partir dos textos bíblicos e da compreensão que ele tem da oração, de que a oração ela não é um mero cumprimento de um rito religioso. A oração é a forma pela qual existe um relacionamento com Deus a partir de Jesus Cristo. Então, é a partir de Jesus Cristo, os seus ensinamentos a respeito da oração, sua vida prática de oração, que nós também temos esse relacionamento através da oração com o Senhor Jesus para a nossa vida. Então, notem que o esforço é exatamente esse, é reconfigurar o pensamento, é deslocar esse pensamento, é nos colocar para uma nova experiência de um conhecimento no qual, ao olhar sobre isso, ao olhar para esse processo, ao olhar para aquilo que acontece, eu possa perceber a ação de Deus. Muito mais do que eu peço para a divindade e ela me responde, como que se isso fosse uma questão de troca. Aí eu tive a minha oração respondida, eu me fortaleço, agradeço a Deus e sigo em frente. Não tive, aí eu vejo o que eu errei, confesso meus pecados, dou um jeito de tentar aplacar a ira da divindade, para que então eu ore novamente e alcance os meus objetivos. Ou não, a pessoa usa isso como um conformismo, falta de fé, que a pessoa não teve fé, ou que a pessoa, enfim, não conseguiu alcançar porque não era da vontade de Deus. Enfim, buscam-se ajustes para quando a configuração da oração é da forma religiosa. Porque é isso, chega num momento em que a oração, ela do meio religioso, desta forma religiosa, ela encontra um certo limite, que é o limite mesmo daquilo que é incompreensível. Por quê? Porque quando nós estamos num relacionamento com outra pessoa e a outra pessoa fala conosco, nós compreendemos, nem por isso nós entendemos ou a gente atende, a gente conversa, a gente vai tentando se acertar dentro daquilo que é possível para a vida da pessoa, dentro daquilo que é possível para a nossa vida, e nós caminhamos. E aquilo que o José Carlos Pezzini está dizendo para a gente é que Deus já derramou a sua vontade. Ele já está derramando a sua vontade sobre nós. Então, quando nós percebemos isso, nós ouvimos aquilo que Deus tem para o nosso coração na sua palavra, e Ele vai falando conosco, e nós vamos então sendo orientados pelo Espírito Santo no nosso coração, mediante a palavra do Senhor, mediante o próprio agir do Espírito na vida do nosso coração, para dizer: isso aqui não é o certo, isso aqui é o caminho, é isso aqui que Deus está querendo. Por quê, irmãos e irmãs? Porque o que nós encontramos no texto bíblico? Os irmãos estavam lá jejuando e adorando. Depois eles jejuaram e oraram, e o Espírito falou com eles: eu preciso desses dois sujeitos para ir pregar a obra missionária. Então notem que a oração, ela não é um instrumento. Senhor, quem que nós vamos enviar? Não. Eles estavam num processo de adoração, querendo entender o que Deus queria para eles naquele momento, e Deus falou: é isso que eu espero e quero de vocês. Por isso separem esses dois sujeitos. Deu para entender a diferença? Não é? Então eles estavam num processo de adoração. Esse processo de adoração é um processo de vida cristã.
Por quê? Porque é o estilo de vida que eu tenho. Eu tenho um estilo de vida de adoração ao Senhor Jesus, baseados, então, na sua palavra. Esse é o meu relacionamento com Deus, que se reflete, então, no meu dia a dia, na minha vida prática. Então, eu sei o que Deus quer para mim, porque eu tenho comunhão com Ele. Eu sei o seu plano para a minha vida e eu quero cumpri-lo por amor ao Jesus. Porque eu entendo que isso é a vontade dele. Então, de certa forma, quando nós estamos orando de forma religiosa, nós oramos para que, então, de alguma forma, Deus responda e a gente possa perceber isso. Na vida de oração, de compromisso, de relacionamento, fora desse contexto religioso da oração, nós temos então um diálogo constante, canal aberto, no qual Deus vai mostrando para a gente a sua vontade e nós não temos dúvida, é por aqui que nós vamos. Então notem que é justamente isso que nós queremos, salientar nesta noite. É dizer aqui que muita gente quer extrair de Deus a sua vontade, mas não para ouvi-lo. Não investe um tempo de oração para dizer, Senhor, esta é a minha vida. Fazer um check-up da sua vida de oração, sua vida espiritual. Bom, como é que eu estou, como é que eu não estou, como que é isso aqui, como que é a minha vida de leitura, como que é a minha vida na prática, como que é a minha vida de oração, como que é a minha vida de relacionamento com a minha família, como é a minha vida de relacionamento no meu trabalho, em quais aspectos a presença do Espírito Santo revela então que há a presença de Cristo na minha vida. E aquele lugar que eu estou ocupando agora é aquele lugar que Deus me colocou para ali ser um vaso de bênção nas suas mãos. Então, o que nós precisamos aqui entender, né? E o Pezzini começa a nos mostrar aqui que a oração, e ele coloca o capítulo 7, que é o último capítulo, a oração como o respirar da alma. Notem que ele coloca isso como um sopro, o sopro da própria vida. Então, ele fala que a oração é esse respirar da alma, é aquilo que nos mantém conectado com o Senhor, com a vontade de Deus, porque o Espírito Santo está em nós. Ele é a nossa conexão com o Pai. E através da oração eu entendo, compreendo, ouço aquilo que o Espírito Santo quer para a minha vida. E muitas vezes, irmãos e irmãs, o que acontece? Nós perdemos, né? Nós nos habituamos à maneira de oração religiosa. E a maneira de oração religiosa que nós nos acostumamos, que nós nos colocamos, é uma maneira que vai sendo colocada como um programa. E aí é algo interessante porque nós vamos ter reunião de oração. O que eu quero de uma reunião de oração? Eu quero que a gente medite na palavra, porque afinal de contas nós somos presbiterianos, nós prezamos pela palavra, Deus fala conosco, depois a gente ora. E aí a gente toma um tempo muito grande com a palavra e a gente não passa um tempo juntos orando. Já perceberam? E é interessante que é isso, né? Nós vamos para a reunião de oração, aí tem lá 80% do tempo leitura da palavra, 10% oração. Bora, se é reunião de oração, nós vamos investir um tempo na oração, porque nós temos esse tempo aqui, por exemplo, que é um tempo de estudo da palavra. Então nós vamos ficar aqui o tempo, a maioria do nosso tempo, sim, investindo no conhecimento, naquilo que é mais do que aprender com o nosso conhecimento cognitivo, é também aprender com o nosso coração. Então notem que nesse processo, o que vai acontecendo? Quando a gente começa a perceber que a oração é um relacionamento que eu noto, que a oração então é esse momento de encontro, né? que é um resultado contínuo de um relacionamento com o Senhor. E é interessante porque quando nós nos propomos a isso, o Senhor Jesus sempre está de braços abertos para nos receber. Ele está lá, ele está esperando, falou, bom,
Né? A gente corre, Senhor, abençoa aqui, abençoa ali. Né? O nosso dia às vezes é tão sobrecarregado, irmãos e irmãs. É tão intenso, tanta coisa para resolver. Se não é no próprio serviço, às vezes fora dela, ó, precisa passar em tal lugar, pegar tal coisa, precisa pegar a criança na escola, precisa pegar o fulano, o ciclano, precisa passar no mercado, precisa passar na farmácia, olha, precisa levar alguém para o hospital, porque, entenderam? É tanta coisa acontecendo no nosso dia a dia, que aí a gente vai, Senhor, vai abençoando, vai fazendo isso. Bom, né? E que hora que nós paramos para sentar com Deus e falar, Senhor, o dia hoje foi muito intenso. Foi um dia que eu me sobrecarreguei. Fiquei desiludido com algumas questões, fiquei esperançoso com outras. E gostaria, Senhor, de saber a sua opinião sobre isso. Não é? Mas na nossa sociedade, né, é muito difícil a gente parar. E aí você vai dizer, mas é difícil a gente ouvir a voz de Deus. Por que será? Porque será que a gente tem ouvido a nossa própria voz? Hoje de manhã eu estava num determinado lugar. Vocês sabem que eu faço um treino logo pela manhã. Gosto de praticar esportes e tudo mais. E logo pela manhã, 7 horas, já estava fazendo um aquecimento. Quando fui fazer o primeiro exercício, senti uma dor atrás, embaixo, aqui no começo da panturrilha. E achei que fosse uma cãibra, não era. Vim para casa, continuou a doer muito. Bom, não tive dúvidas, fui até o médico, aí fez a avaliação. Bom, você distendeu o seu músculo. Ou seja, é um esforço muito grande, o músculo, né? Excesso, fadiga. Então, muitas vezes nós estamos tão fadigados que não conseguimos ouvir. E aí o próprio corpo fala, é preciso separar. O excesso, para. Então, vai ficar um tempo sem treinar, vai recuperar. Né? Ou seja, quantos excessos nós não cometemos com a gente mesmo e que a gente não consegue se ouvir. Então, a gente não consegue ouvir a gente e tampouco a voz de Deus. E a oração é exatamente esse momento para a gente poder ouvir, para a gente poder respirar, para a gente poder falar com Deus sem essas questões todas religiosas que vem falando isso, daquilo, porque eu quero fazer isso, eu quero... Não, Senhor, olha, a situação foi essa. Qual que é a tua vontade? Qual que é a tua vontade? Então, a oração era o elemento essencial e alimento essencial da igreja de Antioquia. Por quê? Porque eles tinham sensibilidade. E irmãos, como isso hoje é difícil, né? Ter sensibilidade para... E eu não estou dizendo aqui para perceber a dor do outro, para perceber o outro, para perceber a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito falando no nosso coração. Não é por aí que eu quero vocês, é por aqui. Ou, isso, é por aí, eu estou com vocês, não tenho medo. Mas para a gente ouvir isso, como que nós nos colocamos diante da vontade de Deus? Né? Já vi para vocês que já foi antigamente, né? Quantos já não é do tempo de vocês, obviamente, mas do meu tempo era, a pessoa estava desesperada para querer uma resposta de Deus, ela ia lá, pegava a Bíblia e o Senhor manda fazer tal coisa, e essa é a resposta de Deus, entendeu? É mais ou menos como lá eu ia na caixinha de promessa, tirava lá Deus está te dizendo isso, como se aquilo fosse uma resposta de um relacionamento. Pense quantas vezes nós podemos ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus para dizer, esse é o caminho. Não precisa se preocupar, eu estou com vocês. Então, a sensibilidade é porque existia um relacionamento profundo na igreja de Antioquia que fazia com que eles poderiam com que
Eles tinham um relacionamento tão profundo com Deus que proporcionava para eles sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E é isso. Como nós investimos nesse relacionamento com Deus, que é a oração? Como nós temos feito isso? Sensibilidade daquela igreja era porque constantemente eles buscavam a Deus em oração. Eles buscavam o Senhor Jesus, eles buscavam a ação do Espírito Santo, eles buscavam ter um relacionamento profundo com esse Deus que está para além de dizer: Senhor, eu errei nisso, eu acertei naquilo, eu quero aquilo, eu não quero isso, mas é: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o meu lugar nesse mundo? Qual é o meu lugar no teu reino? Qual é o lugar da minha família? Nesse processo todo maravilhoso que o Senhor deixou, chamado igreja. E a gente fica muitas vezes nisso, né? Querendo entender. E a gente viu na semana passada os tipos de relacionamento, né? Gente que se coloca inclusive acima do próprio Deus para determinar para Deus o que Deus tem que fazer, né? Esses são os absurdos. A igreja de Antioquia nos ensina exatamente o inverso. A igreja de Antioquia nos ensina que um relacionamento profundo é que ouvia-se a voz do Espírito dizendo: por ali, separai para mim Barnabé e Saulo. Então, esse constante ouvir de Deus, esse constante relacionamento, leva a gente a ter discernimento. Notem que no capítulo 5 de Atos, na história de Ananias e Safira, o Pezzini traz isso aqui, é muito interessante porque o Pezzini falou assim... notem que o Espírito falou, e eu fiquei atentando para o texto nesse sentido. Lembram? Ananias e Safira venderam terreno, falaram para os apóstolos que venderam por um preço, na realidade eles tinham vendido por outro e ficaram com uma parte de dinheiro. Qual era o problema disso? Nenhum. Eles podiam vender por tanto e ficar com tudo. Mas o que eles quiseram fazer? Quiseram impressionar os apóstolos. E Pedro falou uma coisa: por que é que vocês deixaram? Quem que falou para Pedro que aqueles dois estavam mentindo? Senão o Espírito Santo de Deus falando no coração de Pedro. Não é? Por quê? Porque tinha uma vida de oração. E às vezes a gente não pode confundir oração com ativismo. Né? Por quê? Porque no capítulo 6, o Pezzini traz isso, eu achei isso fantástico, né? Que os apóstolos quiseram, então, o pessoal quis encher o pessoal de tarefa. Olha, as viúvas ali estão passando necessidade. Qual é a resposta dos apóstolos? Nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Então tem que ter alguém que faça isso, que são a instituição dos diáconos. Olha que interessante, não é? E por que eles responderam isso? Por ter intimidade com Deus. Então, a intimidade com Deus é essa vida, essa via que nutria o relacionamento da igreja. Por isso ela era sensível à voz do Espírito Santo. E qual é a consequência disso? Ela crescia. Por que ela crescia? Porque ela ouvia a voz. E por que ela ouvia a voz? Ela tinha uma vida de oração que fazia com que ela enxergasse para além. Por que elas enxergavam para além? Porque eles enxergavam a visão que o próprio Espírito lhes concedia. Então, tem dois, pelo menos tem um exemplo aqui que a gente pode perceber, que é o exemplo do rei da Síria, que foi fazer uma emboscada para Israel. E aí o Eliseu falou: não, fica tranquilo, ó. Não vai por aí não. E não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes que o Eliseu avisou. Aí o rei de Israel ia lá, fazia uma tocaia para os sírios, e aí ele vencia sempre. E o rei da Síria ficou furioso e falou: mas o que acontece? Né? Tem alguém lá dentro? E falou assim: o que está acontecendo? Porque todas as vezes que a gente faz uma armadilha, tem algum inimigo, tem alguém infiltrado, como que é isso? E aí alguém respondeu: olha, um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Segundo Reis, capítulo 6, de 8 a 12.
O que Eliseu tinha? Eliseu tinha uma bola de cristal? Não. O que Eliseu tinha? Eliseu tinha adivinhações? Não. Ele tinha a presença do Espírito Santo na sua vida. Mostrando. Inclusive tem uma outra questão de Eliseu, que aí Eliseu tá junto com o Geazi numa determinada cidade. O exército sírio cerca. E o Geazi sai e fica morrendo de medo. E aí ele chama Eliseu dá uma olhada e fala: o Geazi, vamos orar. Qual é a oração de Eliseu? Senhor, mostra para o Geazi, abre os olhos espirituais dele para que ele veja além daquilo que está ali. E os olhos de Geazi abriram os olhos e ele falou: olha, maior é aquele que está conosco, o número daqueles que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Ou seja, abriram seus olhos espirituais. Quando a igreja não ora, ela fica sempre administrando problemas. Quando a igreja ora a partir de um relacionamento profundo, ora a partir de intimidade, ora a partir para ouvir a voz do Espírito Santo, ela ouve a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo abre os olhos espirituais da igreja e ela começa a perceber além. Em Antioquia orou, eles foram para além. Para além de Jerusalém, para além da Judéia, para além da Samaria, eles foram para os confins da terra. Então notem que a oração é o meio de relacionamento que faz com que a igreja possa olhar para além. Não ficar restrita, ensimesmada em si mesmo. E é a partir do que o reino cresça, porque esse é o lugar da igreja. A igreja é a agência do reino de Deus, para proclamar o amor e a salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos e irmãs, a oração na vida da igreja é algo maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas dedicavam tempo a isso. E é isso que muitas vezes nos faz perceber, não é? A igreja foi sensível e obediente à voz do Espírito. Por isso, ela conseguiu ver para além. Ela conseguiu ver aonde o Espírito queria levá-los. E esse é o convite que eu faço para você nesta noite. Para que você ore e a partir da oração o Espírito abra os seus olhos, você ouça a voz do Espírito e você saiba: esse é o meu lugar na igreja, esse é o meu lugar no reino e é para lá que o Senhor quer que eu vá. É lá na minha escola, é lá no meu trabalho, é lá na minha família, é lá para aonde aqueles meus olhos espirituais que muitas vezes estão envolvidos nas questões no dia a dia e a gente não consegue perceber a ação, o agir de Deus que quer nos levar para além. Para além das circunstâncias, dos problemas, das questões que nos afligem, obviamente, dar conta delas, mas elas não se tornam mais um arrasto, um peso para a nossa vida. Elas se tornam sim questões que nos movem, que nos motivam, que podemos dar conta delas, percebendo a ação de Deus nos movimentando para frente. Quando nós não oramos, muitas vezes tomamos decisões equivocadas. E sem uma vida de oração, irmãos e irmãs, é muito difícil ouvir a voz de Deus. Por isso, eu convido você nessa noite a orar ao Senhor e pedir: Senhor, qual é o meu lugar aqui? O que eu ainda não percebi? O que eu ainda não ouvi? Eu quero ouvir a sua voz. Dedique tempo de oração, palavra. Ouça a voz do Senhor no seu coração. Saiba o seu lugar no reino, o lugar da sua família, seu lugar na igreja, seu lugar no reino. Ore, ore, ore. Dedique tempo. O Senhor fala. O Senhor falou. O Senhor fala. Ele continua falando aos nossos corações. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma vida maravilhosa de oração. Quero convidar você a orar comigo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, porque estamos aqui nesta noite, encerramos, Senhor, este livro, que muito falou ao meu coração. Oro para que ele também fale ao coração dos meus irmãos, minhas irmãs, e que assim possamos ter uma vida dedicada em oração ao Senhor Jesus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs. No domingo, às 9 horas, teremos nossa escola dominical e às 19 horas teremos o nosso culto. E
Eu tinha anunciado no domingo que nós teríamos assembleia, nós não vamos ter nesse domingo, tem muita gente fazendo Enem e outras coisas, e conversei com o conselho hoje, e nós estamos trocando a data, nós vamos ver uma data viável para a assembleia, para exame de contas e para a eleição de oficiais. Enquanto isso, ore ao Senhor. Que Deus abençoe, uma boa noite, um bom restante de semana, irmãs e irmãos. Até!